aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, como prometido, nesta aula nós veremos alguns exercícios comentados a respeito do conjunto dos números racionais. No caso, nós já tivemos duas aulas, né, aonde nós falamos tudo a respeito dos números racionais, desde a necessidade de surgimento, apresentamos a definição, vimos operações com racionais, depois disso vimos a representação, né, de fração e, no caso, números decimais, com representação finita ou com repetições, que são chamadas dízimas periódicas, né? E agora está na hora, né, de colocar em prática um pouquinho disso tudo que a gente já estudou. Vamos ver agora alguns exercícios comentados, né, para ficar craque quando o assunto for número racional. Renata, perdi a primeira aula, perdi a segunda aula, não assisti nenhuma aula, como é que eu faço? Bom, sugiro a você que dê o pause neste exato momento e vá lá no nosso canal do YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, porque lá você vai ter acesso a todo o assunto que nós já começamos a fazer o estudo. Desde lá do comecinho, né, que nós estudamos a teoria dos conjuntos, vimos tudo detalhadinho, já vimos alguns exercícios resolvidos também, né, desde o início dos nossos estudos, e claro, o assunto que está disponível para você não é só de matemática, não é só referente à primeira série do ensino médio, tá? Lá você vai ter acesso ao conteúdo, todo o conteúdo disponível a respeito de todas as disciplinas que compõem o currículo do ensino médio. Está tudo à tua disposição. Você pode assistir de qualquer dispositivo e a qualquer hora, quantas vezes você quiser também, tá bom? Então, já sabe, qualquer dúvida, vai lá no nosso canal oficial do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você tem acesso a todo esse material, tá bom? Vamos começar então com resolução de exercícios, na verdade, apresentação de exercícios comentados envolvendo o conjunto dos racionais, tá bom? Então, aqui, né, perceba que nós já temos como primeira questão o uso, a aplicação das operações dentro dos racionais. Aqui na letra A, né, eu preciso dar resposta, né, para esse procedimento de cálculo aqui no numerador e lembra, por ser fração, existe uma divisão associada. Então, no caso aqui, 0,2 vezes 0,7 menos 4 vezes 0,01 e tudo isso dividido por 0,5 multiplicado por 0,2. O que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver cada bloquinho, né? Então, eu tenho uma multiplicação aqui, vou dar esse resultado. Temos uma outra multiplicação aqui, um outro bloquinho que tem multiplicação, também vou dar o resultado. No denominador também tem outro bloquinho de multiplicação e vou fazer cada bloquinho desses, tá? Então, 0,2 vezes 0,7, nós temos como resposta o 0,14. Sinal de menos é mantido, tá? Agora, 4 vezes 0,01, o próprio 0,04. Isso aqui, já fechei a escrita no meu numerador. E no denominador? Vou dar o resultado dessa multiplicação aqui. 0,5 vezes 0,2 dá 0,1, tá? Então, já fechei aqui a minha primeira linha de cálculo. E agora, o que eu vou fazer? Temos operações lá no numerador, né? Antes de fazer a divisão. Então, eu preciso resolver ainda lá no numerador essa subtração. Quando eu faço 0,14 menos 0,04, eu encontro como resposta o 0,1. Observe que é o mesmo resultado que eu já tenho no denominador. Então, 0,1 dividido por 0,1 é a própria unidade. Renata, eu não entendi. O que eu faço? Gente, aqui eu chamo a tua atenção, tá? Que quando tu estiver fazendo a multiplicação, caso apareça zeros após a vírgula, você não é obrigado a colocar. Como no caso aqui, ó, 0,5 vezes 0,2 dá 0,10. Mas o 10, esse zero após a unidade, ele não vai interferir no nosso resultado. Então, por isso é que não foi colocado. Chama a tua atenção também que quando tu estiver fazendo operações de adição e de subtração, isso é muito importante, tá? Você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Se você não colocar vírgula embaixo de vírgula, com certeza o teu resultado não vai ser o correto, tá bom? Então, atento todo o tempo para fazer as continhas colocando vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E no caso aqui, ó, como eu tenho o mesmo valor tanto no numerador quanto no denominador, então, resposta unidade, tá bem tranquilo, né?
Essa foi a nossa letra A, que o objetivo era justamente calcular o valor para essa expressão. Vamos ver agora na letra B. Olha só como ela se apresenta. Eu tenho, né, uma dízima periódica adicionada, né, a uma fração aqui. Dentro dessa fração eu tenho operação com outras frações. Então, eu tenho 0,999 reticências mais 1/5 mais 1/3, tudo isso dividido por 3/5 menos 1/15. Gente, aqui, mais uma vez, a gente vai, né, responder cada coisinha separada. Perceba que no numerador eu tenho uma adição, no denominador eu tenho uma subtração. E, além disso, eu tenho aqui uma dízima periódica. É interessante nós chegarmos a um consenso de como nós vamos escrever esse número, tá? Perceba que eu tenho aqui notação decimal com fração. Então, vamos chegar num acordo de ou escrever todo mundo no formato de fração ou escrever todo mundo no formato decimal. Misturado, não vai ser possível chegar em um resultado só, tá? Porque, eventualmente, né, você vai ter que somar um número no formato decimal com uma fração. Do jeito que está aqui, não é legal essa representação, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos optar, né, por identificar a fração geratriz, tá? No caso aqui, ó, o procedimento para identificar a fração geratriz, você já sabe. Nós chamamos aqui 0,999 de x e multiplicamos por 10 esse valor de x. Subtraímos esses dois resultados e aí nós encontramos 9x igual a 9. Portanto, esse x deu 1. Gente, de fato, se você observar esse valor, 0,9999 e assim sucessivamente, esse número ele tende à unidade. Ele está muito mais próximo da unidade. Falando agora, né, em linguagem matemática, já pensando lá no nível superior, o limite dele é a unidade, tá? E pelo cálculo aqui, ó, nós acabamos identificando isso. Realmente é a unidade, tá bom? E agora, o que que eu faço? Eu já vou substituir, tá? Lá no lugar daquela dízima periódica, eu já vou colocar o resultado que nós encontramos, que foi 1. E, aproveitando, já vou fazer a minha adição no numerador e a minha subtração no denominador. Para adicionar aqui, você acabou de perceber que temos, né, informações diferentes no denominador. E aí, isso faz com que a gente tire, né, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. Quem é? 15. E aí, né, aquela estratégia de escrever frações semelhantes, né, no caso. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1, o próprio 3. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, o próprio 5. Então, bem aqui, já fechei a minha operação, né, pelo menos uma boa parte dela, no meu numerador. O procedimento é parecido para o denominador em relação, né, esse número 15, denominador do denominador, vamos dizer assim, tá? Então, mínimo múltiplo entre 5 e 15, o próprio 15. E aí faremos aquela mesma divisão, né, do denominador novo pelo denominador antigo para encontrar a fração equivalente, tá? Então, 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 1, o próprio 1. Pronto. Agora é só reescrever, tá? Olha como ficou. O 1 foi repetido. 3 mais 5 dá 8. Repete o denominador aqui. E aqui no denominador, o numerador do denominador, né? 9 menos 1, 8. E esse 15 repetiu. Gente, olha o que aconteceu mais uma vez com esse numerador e com esse denominador. Qual é a fração que está no numerador? 8/15. Qual é a fração que está no denominador? 8/15. Ou seja, eu estou dividindo um número por ele mesmo. Esse resultado dá a unidade. E somado com outra unidade, nós temos como resposta o 2. Pronto. Nesse caso aqui, para esta letra B, a resposta vale 2. Certinho? Agora, nós temos uma outra questão aqui que envolve estratégias, né, de resolução. Veja que tem um professor que ele encontrou, entre os cálculos feitos pelos estudantes da classe, 4 diferentes maneiras de efetuar a adição de frações. No caso, ó, cada estudante aqui está representado por uma letra. E o que a gente precisa fazer?
analisar cada maneira dessas aqui e verificar, né, o quem errou, quem acertou e também justificar, né, esse raciocínio que cada estudante usou. Gente, olha aqui para a letra A. Na letra A, o estudante fez meio mais 2/5, ele colocou 0,5 mais 0,4 e disse que isso tem como resposta 0,9. O estudante B colocou meio mais 2/5, ele reescreveu essas frações, né, 5/10 mais 4/10 igual a 9/10. O estudante C fez uma outra estratégia. Meio mais 2/5, ele somou o numerador, somou o denominador, resposta. E o estudante D, ele só colocou, né, repetiu uma única vez o procedimento parecido com o que nós fizemos ainda há pouco, tá, de mínimo múltiplo, e fez as operações com o numerador e também encontrou a resposta. Bom, aqui nesse caso, a gente percebe, né, que tem 3 respostas iguais, na letra A, na letra B e na letra D, tá? Só que a estratégia de resolução é que foi diferente por cada aluno. E nós temos a estratégia aqui do aluno C, né, que aparentemente não ficou muito legal, né? Até porque esse procedimento de trabalhar só com os numeradores para dar resposta, só com os denominadores para encontrar resposta também, não é aplicado à adição. No caso, ele é aplicado à multiplicação. Então, bem aqui, deu problema no cálculo. Esse procedimento aqui não está correto, tá? Vamos analisar cada procedimento desses. Bom, em relação ao aluno representado aqui pela letra A, o que ele fez? Na letra A, ele acertou claramente, ele só transformou a representação de fração na representação de decimal, né? E é uma representação finita. Veja que meio corresponde a 0,5 e 2/5 corresponde a 0,4. E ao somar esses dois números que estão no formato decimal, temos lá como resposta o 0,9. Corretinho, perfeitinho. E o segundo aluno, o B? Bom, ele, né, reescreveu as frações, no caso, ele escreveu frações equivalentes às anteriores, tá? E também realizou a soma. No caso, meio é fração irredutível e uma fração equivalente a meio é 5/10. A mesma coisa aconteceu com 2/5. 2/5 é fração no formato irredutível e uma equivalente a 2/5 é 4/10. Por que esse aluno optou por escrever frações equivalentes? A gente sabe que para fazer adição de fração, eu preciso ter o mesmo denominador. Então, esse aluno pensou em frações equivalentes que tivessem o mesmo denominador, tá? Foi o caso aqui, ó, 5/10, 4/10. Agora, com o denominador igual, ele pode fazer a operação com os numeradores. 5 mais 4, 9, denominador repete, que é o 10. Tranquilo também, né? Ele acertou, perfeito. E veja, 9/10, formato de fração. 0,9, formato decimal. É o mesmo número racional, tá bom? Vamos ver o próximo? Aquele lá que saiu somando tudo que estava no numerador, depois tudo que estava no denominador. Bom, esse procedimento aqui, né, não ficou legal, ele está errado, justamente porque ele não pode fazer adição desse jeito. Para que a gente faça adição, obrigatoriamente a gente tem que ter o mesmo denominador. E no caso ali, ó, o denominador não está igual. O denominador da primeira fração é 2 e o denominador da segunda fração é 5, gente. Então, não tem como somar desse jeito, tá? E, por fim, nós temos também um outro aluno, o aluno D, que ele também acertou, só que ele fez a operação juntinho, né? Ele só escreveu utilizando o mesmo denominador, mas o procedimento de cálculo foi o mesmo. Ele também usou a estratégia de frações equivalentes, tá bom? E também encontrou outra fração como resposta que corresponde ao mesmo 0,9 lá que o aluno representado na letra A registrou. Tá bom, gente? Então, dos 4 alunos, o 3 errou e o terceiro, no caso, a letra C, errou e o A, B e o D responderam, cada um com a sua estratégia, e chegaram no mesmo resultado. Estão certinhos eles, tá bom? Então, vamos continuar aí. Temos a questão de número 3 e nela diz o seguinte: sabendo que M ele corresponde a 3 menos 2n e que o n corresponde a menos 2/3,
está pedindo para nós escrevermos os seguintes números racionais na forma decimal e na forma de fração, fracionária, tá? Então, o primeiro número para escrever, menos m mais n. Gente, ele deu tanto m quanto n, né? Então, vamos começar fazendo a substituição de n em m, tá? Olha só como ficou. Quem é m? 3 menos 2n. Mas quem é n? Menos 2/3. Então, já substituí aqui para fazer a minha continha de vezes, tá? Olha como ficou. 3 foi repetido, menos com menos ficou positivo, 2 vezes 2, 4 no numerador e 3 foi repetido no denominador. E agora? Agora eu vou somar, né, e preciso tirar o MMC, tá? Então, tem estratégia, né, que quando aqui o denominador é 1 dos fatores, né, quando eu tenho 1 no denominador de um dos fatores, eu multiplico direto, ó, 3 vezes 3, 9. E aí repete o numerador que já tinha, né? Mas é o mesmo procedimento de escrever frações equivalentes e fazer a operação, que no caso aqui é a adição, tá? A mesma coisinha. Então, 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 4, 13. Então, quem é m? M é 13/3. Gente, ainda não acabou. Por quê? Porque ele está pedindo para eu escrever o número dado por menos m mais n. E aqui eu só achei m. O n até já foi dado, então eu preciso substituir essas informações ainda para poder dizer quem é esse número racional aqui. Então, menos m mais n é quem? Menos 13/3, tá? Porque aqui era positivo, só que veio o menos na frente, tá bom? Então, menos 13/3 mais menos 2/3. Então, veja que aqui eu preciso fazer um joguinho de sinais. E quando eu multiplico o mais com o menos, dá o próprio menos. Então, qual é a minha continha? Menos 13/3 menos 2/3. Olha o que aconteceu. Eu já tenho o denominador igual. Se eu já tenho o denominador igual, então, só preciso trabalhar agora com os numeradores. Menos 13, menos 2. Então, isso dá 15. 15/3, no caso negativo, né? E aqui, ó, é possível fazer a divisão. 15 dividido por 3, 5. Então, o menos 5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 1. Veja que eu precisei escrever essas duas representações aqui, porque na questão ele pediu forma decimal, menos 5, e ele pediu forma de fração, menos 5 sobre 1. Tá? Renata, mas no decimal não tem que ter a presença da vírgula? Gente, se você considerar a parte inteira, lembra lá? Parte inteira e a parte decimal, que é o que está após a vírgula, menos 5 é a mesma coisa de menos 5 vezes 0. Ou, desculpa, menos 5,0, tá? Não é vezes não. Apaga esse raciocínio aí. Menos 5,0. Então, gente, eu posso colocar a vírgula assim após o 5 e colocar quantos zeros eu quiser, porque não vai alterar em nada. Continua sendo o menos 5. Tranquilo? Então, já escrevi o número menos m mais n das duas formas que foram pedidas. Tranquilo? Vamos ver um outro. Ó, e agora ele quer m mais n menos 14. Gente, a gente já sabe, né, que o valor de m é 13/3, e aqui, ó, ele deu 13/3 também. Por que eu estou te mostrando isso? Eu nem precisei substituir o n, tá? Por quê? Porque eu tenho 13/3 menos 13/4. Então, aqui, ó, eu já vou fazer uma continha. Vamos colocar logo todo mundo, para poder tirar o mínimo múltiplo com todo mundo? Ó, aqui era o sinal de mais, mas o número n é negativo. De novo, eu preciso fazer, né, o jogo de sinais. Então, ficou 13/3 menos, né, mais com menos dá menos, 2/3 e menos 13/4. Gente, mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Quem é que é? Ah, tá. Aqui eu já posso fazer a continha, tá? Nesse caso aqui, ó. 11/3, só juntei esses dois para facilitar, menos 3/4. E continua no mínimo múltiplo, tá? Entre 3 e 4 dá 12, e aí o que é que eu faço? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 11, 44. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 13, 39. Agora, fazendo a subtração lá no numerador, eu encontro menos 5 dozeavos. E
Efetuando a minha divisão, eu já encontro aqui uma dízima periódica. Quem é ela? 0,416 barra. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!